A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ileel.ufo.br/xadreznaufo/curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais 4 novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações 3239-4449. Algumas linhas do transporte público em Uberlândia foram reajustadas. O objetivo é melhorar o atendimento. As mudanças foram aplicadas depois de um estudo no fluxo de passageiros. Em algumas situações, a medida é por período sazonal. É o caso da linha que atende as empresas Monsanto e Syngenta. Durante a entre-safra, as viagens serão reduzidas. Uma cidade igual Uberlândia, né, onde cresce muito rápido, acima das expectativas, nós temos que acompanhar isso de perto. Então, o tempo todo nós temos pessoas nas ruas, nós temos feito pesquisas. Nós já fizemos uma pesquisa geral em 2010, tivemos que repeti-la agora em 2013, por causa desse fluxo migratório, que existe muito. Então, sempre está sendo gerado novos polos, novas empresas vindo para a cidade, novos pontos habitacionais, novos prédios sendo lançados, novos aparelhos educacionais que estão sendo lançados, e sempre tem que acompanhar isso para manter o fluxo, o ir e vir, de forma mais confortável. As demais alterações são nas linhas T-105, Terminal Central, Luiz Otto, Mansur, Planalto, que teve o trajeto ampliado e acréscimo de 2 ônibus. T-141, Terminal Central, Terminal Planalto, que também ganha 2 ônibus e 16 novas viagens por dia. E na linha A-113, Terminal Central, Tibere. O ponto final, que era no Parque do Sabiá, passa a ser no Macro Atacadista. Sempre quando há alguma alteração, muda um pouco o comportamento das pessoas. Então nós vamos identificar se realmente elas surtiram o efeito que nós desejávamos, se precisa fazer mais algumas alterações ou se até mesmo elas não eram necessárias. Algumas destas mudanças já eram aguardadas por esta universitária. Ela usa o transporte 2 vezes por dia e diz que agora o tempo de espera deve diminuir. Antes tinha um estresse muito grande. Era uma espera muito grande e na hora que ia pegar o ônibus era muita gente, então acabava dando algumas brigas, algumas confusões e com isso ajuda a melhorar isso também, essa questão do estresse também. Assim como a estudante, o usuário de modo geral tem aprovado estas mudanças. Ajuda muito, né? Porque ônibus melhores, mais novos, sempre é bom para a gente andar, a gente que depende do transporte coletivo, né? Quanto mais ônibus, quanto mais coisa, melhor para a gente. A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela diminuição da massa óssea, com o desenvolvimento de ossos ocos, finos e de extrema sensibilidade, tornando-os mais sujeitos a fraturas. Mas quais são os cuidados que a gente deve ter para evitar esse tipo de problema? Sobre este assunto, hoje a gente conversa com a doutora Simone Martinelli, que é ortopedista e está aqui com a gente. Doutora, muito obrigado pela presença. Apesar de todo mundo já pelo menos ter ouvido falar na osteoporose, já que é um problema muito comum, muitas pessoas não sabem por que ele acontece. Afinal de contas, todo mundo pode ter esse problema e o que causa a osteoporose? Boa noite. Boa noite. Sim, todos nós estamos sujeitos a ter osteoporose, né? A osteoporose hoje é uma doença que acomete as mulheres em maior prevalência. Aí a gente tem uma estatística que 1 em cada 4 mulheres vão ter osteoporose, né? O homem já é mais difícil, mas também pode ter. É uma doença silenciosa, né? Então, normalmente o paciente nos procura no consultório, porque já quebrou e foi encaminhado para fazer um tratamento, né? Ou mesmo o paciente vem, vê na televisão, fica curioso, será que eu tenho osteoporose? Será que tem? Vai procurar o médico. Vamos investigar. Mas nós temos sim, que é uma doença que tem que ter um cuidado muito grande, porque é uma doença que tem que ser tratada, porque ela pode ter consequências mais graves, como a fratura. Pois é, e a gente pensa assim, isso vai acontecer comigo, talvez possa acontecer só quando eu estiver mais velho. Os novos também têm que tomar cuidado, né? Tem como você prevenir com alimentação, alimentos ricos em cálcio, como é que é? Isso. A gente sempre tem que lembrar que até os 30 anos a gente está formando a nossa massa óssea, né? Então, desde cedo tem que fazer exercício, tem que ter uma dieta rica em cálcio,
com 3 porções diárias, tomar um pouco de sol todos os dias, porque isso vai promover uma boa massa e quando a gente começar a mais perder do que ganhar, a gente já tem um estoque bom aí. Agora, nesse caso de sintoma, é só mesmo quando o osso quebra? Ou existem alguns sintomas, mesmo que seja uma doença mais silenciosa? Tem alguma forma de descobrir de forma antecipada para começar o tratamento mais cedo? Isso. Sintomas, não, né? Assim, a osteoporose é uma doença silenciosa. Quando a gente vê, a gente vai... Onde que nós vamos conseguir, né, fazer esse diagnóstico? São nos exames mesmo. Hoje em dia nós temos o exame mais... comum e o que dá o diagnóstico realmente é a densitometria óssea. Então tem que procurar regularmente um médico. Isso, a gente tem até o check-up que os médicos mandam a gente fazer todo ano. Tem um check-up específico para osteoporose também? Osteoporose. Temos a densitometria, exames de sangue também são aconselháveis de fazer para a gente ver os níveis, né, de cálcio, vitamina D no sangue. Existem outros marcadores também que a gente pode estar pesquisando. Agora, a fratura é o mais grave que pode acontecer ou existem outros problemas mais sérios que a osteoporose pode causar, doutora? Não, sim, a fratura é o máximo aí que nós chegamos e é grave por quê? Porque pode levar o paciente a uma dor crônica, o paciente pode ficar acamado, né, após uma fratura, uma cirurgia que não obteve o êxito aí esperado. Então, nós temos que estar sempre de olho nisso, temos que estar fazendo a prevenção e mesmo o tratamento, justamente para evitar, né, que o paciente ele sofra. Existe cura para essa doença? Porque muita gente fala assim, tem osteoporose, não adianta, principalmente os mais velhos, fica aquela coisa até o fim da vida mesmo. Existe um jeito de voltar atrás, é reversível? De falar em cura é difícil, falar em cura para uma doença que é degenerativa, que faz parte do envelhecimento. Mas a gente tem sim como melhorar e alguns pacientes conseguem reverter da osteoporose para a osteopenia, que é quando nós temos o desgaste, né, da massa óssea, mas ainda não aquela arquitetura tão ruim, tão oca, né, como você citou no começo, a ponto de quebrar com um trauma bobo. Quer dizer, se quebra com muita facilidade quando a pessoa tem esse problema, né? Isso. As fraturas mais comuns, coluna, né? A fratura de punho na mulher, na faixa dos 50 anos. Depois, no idoso, mais idoso, aí a partir dos 70, a fratura de colo de fêmur. Doutora, muito obrigado pelas explicações, obrigado pelas dicas. Volte sempre a nos dar dicas de saúde na sua área, viu? Muito obrigado. Obrigada a você. Veja agora como fica o tempo para esta quinta-feira. Em Minas Gerais fica nublado com pancadas de chuva no noroeste, Triângulo, Sul, Zona da Mata, Centro e Oeste. Nas outras regiões do estado, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com a possibilidade de chuvas isoladas a partir da tarde. Em Uberlândia, o tempo fica frio pela manhã. À tarde e à noite existe a possibilidade de chuva também. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima não passa de 28. Confira o tempo em outras cidades do estado. Tempo frio em Araguari durante todo o dia, pancadas de chuva a qualquer momento, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Céu parcialmente nublado em Monte Carmelo, à tarde e à noite temperatura baixa, mínima de 15 graus. O dia amanhece frio em Nova Ponte, há possibilidade de chuva, a temperatura varia entre 13 e 25 graus. Sol e aumento de nuvens em Perdizes, há previsão de chuva a qualquer hora, a mínima prevista é de 14 graus. E não saia daí que depois do intervalo você vai ver mais uma campanha de queimaduras do Hospital de Clínicas da UFO.